meu Senhor. Nós cremos totalmente, a nossa esperança está no Senhor. Nós temos certeza de que é possível reconstruir, é possível. O mais destruído e arruinado, é possível reconstruir, Senhor. Ah, como eu desejo, meu Pai, que esse entendimento tome conta dos corações. Porque tudo é possível àquele que crê. Se nós crermos, Senhor, as coisas são mudadas. Tudo que temos que fazer é crer. Crer. Crer, absolutamente crer em tudo que o Senhor nos promete. Perdoa as nossas falhas, pecados, erros, nos cubra com teu sangue. Passa do teu sangue na igreja, no ministério, na vida do nosso povo. Passa do teu sangue sobre mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, corpo, alma e espírito. Passa do teu sangue sobre os lares, famílias, os nossos templos, os nossos líderes. Visita o nosso povo em todo lugar. Que a palavra seja pregada com temor e responsabilidade. Que o temor do Senhor repouse sobre nós. Ah, Senhor, derrama graça e unção aqui. Nos livra de todo o mal. Que a tua proteção esteja sobre nós, Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós. Derrama do teu sangue, da tua unção, do teu poder, e que anjos estejam aqui, acampa ao nosso redor. Eu peço a unção do Senhor nos ungindo, nos levantando, nos promovendo, nos dando visão, entendimento, clareza. Senhor, coloca anjos ao redor de cada um, em cada canto da igreja. Eu quebro laços e armadilhas contra nós, setas demoníacas contra nós, toda seta demoníaca, toda atuação demoníaca para causar transtorno, roubar mentes, corações, para causar transtornos, para impedir a reunião, seja lá o que for. Eu quebro laços e armadilhas contra nós. Todos os laços e armadilhas contra nós, eu quebro em nome de Jesus. Eu quebro toda seta demoníaca em nome de Jesus. Eu amarro todas as forças do mal e lanço no abismo em nome de Jesus. O sangue de Jesus Cristo nos garante a vitória. Eu consagro essa reunião ao Senhor. Eu entrego esse trabalho nas tuas mãos. Eu não conheço as necessidades de cada coração, mas a começar por mim, eu preciso do Senhor aqui. Eu quero sair diferente, num nível mais alto. Eu vim para crescer. Todos os dias eu busco isso. Eu tenho que evoluir em alguma coisa, eu preciso ver melhor, entender, avançar um pouco, plantar boas sementes. Ah, Senhor, ir além. Esse é o meu desejo para cada um. Então, quando nós sairmos daqui, que possamos estar num outro nível, e restaurados, renovados, com entendimento ampliado, prontos para arrancar e avançar com muito mais força. Muito obrigada por tudo. Eu te amo, eu te agradeço. O Senhor é bom. Aconteça o que for, isso não muda. O Senhor é bom, vai continuar sendo bom. Provar, a tua palavra diz, provar e vede que o Senhor é bom. E quem tem provado tem podido dizer isso, que o Senhor é muito, muito, muito bom. Senhor, se manifesta aqui. O Senhor conhece mentes e corações. O Senhor sabe o que cada um está precisando
precisa ouvir, precisa entender. E eu peço que o Senhor venha e se manifeste de tal maneira que nada fique da mesma maneira. Muito obrigada por todo o bem que o Senhor tem nos feito. A reunião é sua e eu peço que o Senhor assuma o controle, porque não tem sentido estar aqui se o Senhor não estiver. E se o Senhor não se manifestar, não tem sentido nenhum. Então, a reunião é sua como nossos corações. Nós pertencemos ao Senhor. Te amamos, Senhor. Muito obrigada por tudo, amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é. Diga, eu bebo do Espírito. A palavra profética para 2020. Em Deus faremos proezas e Ele pisará os nossos inimigos. Diga, eu creio nisso. Amém? Sentem-se, por gentileza. Graças a Deus. Bom, nós sabemos que a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos, mas nós ainda não vemos. A fé, ela é como um salto no escuro, nos braços do Senhor. Você dá um salto e está tudo escuro, mas você tem certeza que Ele vai te pegar. A Bíblia diz assim: estes sinais seguirão aos que crerem. Que sinais? Se você continua lendo, você vai ver o sobrenatural, poder sobre os demônios, sobre as enfermidades, viver o sobrenatural. Então, os sinais, eles seguem os que creem. Os que creem. Esses sinais, o sobrenatural, não tem como acompanhar a vida de uma pessoa que se rende às circunstâncias e se rende à incredulidade. Não vai acontecer. Quando nós vamos estudando a palavra, nós vemos tantas vezes o Senhor falar: seja feito conforme a sua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, está em Hebreus 11, 6. Hebreus 11, você vai encontrar a frase pela fé. Quantas coisas fora do comum que só aconteceram por conta da fé. Jesus disse: tudo é possível que crê. Se você crê, tudo é possível. O tempo todo, tudo vai girar em torno da fé. Em Nazaré, ele não pôde operar muitos milagres por conta da incredulidade. Então, fé é depositar tudo na impossibilidade. Quando você tem só impossibilidade e você deposita tudo, você joga tudo na impossibilidade. É totalmente impossível você crer. Abraão saiu da terra dele por causa de uma ordem de Deus. Deus disse: saia. Saia da sua terra, do meio da sua parentela. Deus mandou sair. E não falou para onde ele ia. O homem tinha 75 anos. E ele saiu. E sabe, queridos, muita gente morreu sem se realizar, porque quando ouviram, essas pessoas ouviram o chamado
um chamado para fazer algo maior, elas simplesmente duvidaram e não quiseram enfrentar. Muita gente morreu frustrada. Muitos por pura incredulidade. E bota a incredulidade nisso. Viveram e muitos têm vivido dessa maneira. E ainda pior, aplaudir as pessoas é muito bom, você deve honrar as pessoas. Mas viver, como uma vez eu não sei que pedaço que foi, de uma passagem, da passagem de Hebreus 12, que fala daquela grande nuvem de testemunhas que nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, né? E ele fez uma ilustração dizendo que eles estavam ali na arquibancada dizendo para a gente caminhar, dizendo, vão, vocês podem também. Mas ele disse, também vai ter um grupo que não fez nada, não quer fazer nada, e que vai aplaudir muita gente, mas não vai fazer nada para ser aplaudido, e vai se encher de amargura. Aqueles estavam impulsionando todos que viriam depois, porque eles já tinham vencido, eles tinham terminado a corrida, eles tinham enfrentado, mas muitos não. Muitos, quando tem um enfrentamento, recuam. Quando se deparam com um desafio, mesmo sabendo lá dentro, Deus está me impulsionando, Deus está me chamando, saia, vá. Ah, não. Não. Ah, eu estou muito velha, eu tenho 75 anos. Não, essa terra é tudo que eu conheço. Não, essa fé, sabe, é o que eu... Essa fé, sabe, é de família. Meu bisavô, minha avó, meu avô, meus pais, todos, sabe, frequentaram o mesmo lugar, fizeram a mesma coisa. Não, então não, mas é que eu sempre fiz só isso, então eu não sei fazer outra coisa. Abraão podia ter falado tudo isso, porque o pai dele tinha uma fé. Não, mas meu pai tem uma fé. Não, mas aqui, essa terra é tudo que eu conheço. Não, mas aqui está tudo que eu conheço, meus amigos, meus parentes. Como é que eu saio? E depois eu já tenho 75 anos. Eu estou muito velho para isso, para essas mudanças todas. Gente, eu estou muito velho. É muita mudança. Pois o que Abraão, não há registro do que Abraão viveu antes. Nada de muito. Nada. Mas quanta coisa se fala dele depois, e como ele terminou. Quanta coisa ele fez. Nós desfrutamos das bênçãos de Abraão. Nós desfrutamos do legado do Abraão. Nós. Porque um dia esse homem não disse tudo isso. Tudo isso que talvez até fosse compreensível. Tenho 75 anos, é tudo que eu conheço, essa é a fé do meu pai, é a casa do meu pai, onde está a minha família, estão os meus amigos.
tudo que eu conheço está aqui. Né? Às vezes nós... há dias que eu queria fazer algo e tal. E quando o Senhor diz, então saia. Então, mas... Ou seja, eu quero algo novo, motivador, grandioso, mas eu não quero romper. Eu não quero passar por nada. Eu não quero ter que abrir mão. Eu quero tal coisa, mas não quero abrir mão. Eu quero muito, mas não quero desistir de nada. Mas para você ter... Abraão, para se tornar o pai de multidões, ele teve que desistir de tudo que ele conhecia, tinha vivido e estado. Ele teve que abrir mão. Ele teve que deixar aquele tempo, aquela vida. Então, assim, o pai dele, o registro que tem do pai é que o pai saiu de Ur dos Caldeus, com direção a Canaã, parou em Harã, viveu 205 anos e morreu ali. Um homem que tinha um destino, parou em outro. E aí vem Deus e diz, saia. E se ele não tivesse saído, ele não teria vivido tudo que ele viveu depois dos 75 anos. Porque antes dos 75 anos parece que não foi nada demais. Mas depois dos 75 anos, ele viveu muitas emoções. Muita coisa, muitos desafios. Mas eu tenho certeza que eu não preciso apresentar Abraão para ninguém. Porque o Senhor falou que ele se tornaria famoso, e ele é muito famoso. Queridos, a verdade é que na vida, ou você vence, ou você acaba sendo vencido. Ou você vai passar a sua vida só aplaudindo os outros porque você não tem coragem, ou você vai ser uma inspiração e uma motivação para muita gente, aplaudido por muita gente. Mas se você ficar no meio do caminho, igual Terá ficou, você não vai viver nada demais na sua vida. Você tinha um destino, parou em outro. Ou seja, a Bíblia deixa bem claro, ele não fez nada de especial que merecesse ser registrado. E se Abraão tivesse ficado ali e tivesse dito não, ele também teria tido o mesmo fim. Eu fico imaginando quantas pessoas que foram chamadas para algo grande e simplesmente se renderam aos seus medos, o medo de arriscar, o medo de enfrentar. As opiniões, passaram a vida, como boa parte da vida da Ana, que eu quero falar um pouco dela. Também 38 anos, aquele senhor no tanque de Betesda. Tudo por causa do quê? Vitimismo. O vitimista não chega lá. Quando uma pessoa acredita que ela é uma vítima, que ela está em desvantagem, como Ana acreditou, como aquele homem também no tanque de Betesda acreditou, aquela mentalidade manteve ele lá por 38 anos, e a Bíblia não fala quantos anos a Ana ficou naquela frustração e derrota, mas a Bíblia diz ano após ano, ano após ano. Então, a Bíblia deixa claro que foram muitos anos. Porque a Penina
foi gerando filhos e Ana lá. Mas a maneira que a Ana reagia era sempre a mesma. E o senhor do tanque de Betesda, aquele homem, também. O lugar estava cheio de gente doente. De tempos em tempos, um anjo descia, agitava as águas. Quem descia ali era curado. Aquele homem foi para aquele lugar por conta de uma fé, mas quando ele chegou lá, ele deixou a fé morrer, por conta dos pensamentos dele, do que ele alimentou, porque quando Jesus perguntou para ele, você quer ser curado? Ele disse que não tinha ninguém que ajudasse, e sempre tinha alguém que passava na frente dele. Nitidamente, a boca fala do que está cheio o coração. Ele, naquele momento, botou para fora o que estava dentro dele. Ele não sabia quem estava falando com ele. Porque se ele soubesse, ele não teria respondido aquilo. Agora, o que estava dentro dele? Vitimismo, que ele estava em desvantagem, que ele não tinha ninguém. Não tenho ninguém. Não tenho ninguém que me ajude. Sempre tem alguém que passa na minha frente, alguém que é melhor que eu, alguém que consegue mais, alguém que pode mais, alguém que é mais inteligente, que é mais forte do que eu. Tem gente que tem gente para ajudar, eu não tenho ninguém. Então, algumas pessoas, elas vivem com essa mentalidade, eu não tenho ninguém que me ajude, eu não tenho ninguém que me apoie, eu sou sozinha. Eu tenho que dar conta de tudo. Né? E sempre tem alguém passando na minha frente, alguém que consegue mais do que eu. E essa mentalidade, ela manteve aquele homem lá por 38 anos e ele podia ter morrido lá. E ele foi para aquele lugar buscando ser curado. E é impressionante como uma pessoa pode, até no momento da vida, ter um ímpeto de buscar algo melhor para ela, e depois simplesmente murchar, morrer, desacreditar de tudo. E acreditar exatamente nisso, né? Eu não tenho ninguém que me ajude. Sempre tem alguém que vence e eu não venço, que consegue e eu não consigo. Ou seja, um pensamento de uma vítima, de uma pessoa que não pode. Ele estava vendo pessoas que estavam talvez até em condição bem pior que a dele, conseguindo. Mas ele botou na cabeça dele que ele não tinha ninguém e que sempre tinha alguém que passava na frente dele e que ele não ia conseguir. Então, às vezes, é mais fácil acreditar nessas coisas do que simplesmente permanecer com aquela fé que o levou para lá. Eu posso. Em Deus eu posso. Sim, eu posso. Você vê que depende da fé. Sempre tem uma fé. A fé que ninguém me ajuda e sempre tem alguém que passa na minha frente, é uma fé. Mas não foi essa fé que o levou para lá. Mas ali ele foi alimentando, que ele estava no lugar de viver um milagre, acreditando mais na impossibilidade do que no milagre. Mas esses sinais seguirão aos que crerem. O sobrenatural e o normal para o crente é o sobrenatural. O sobrenatural é normal para nós. Nós não vivemos com base no natural, mas com base no sobrenatural. É o que nós perseguimos para a nossa vida. O salmista, um salmista aflito, desesperado, disse:
Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia, inclina para mim os teus ouvidos no dia em que eu clamar. Ouve-me depressa. Porque os meus dias se consomem como fumaça, e os meus ossos ardem como lenha. Olha como ele estava. Ele sentia como que os dias estavam indo e ele não estava vendo nada e não estava acontecendo nada. Os ossos ardiam como lenha, aquilo devia ser uma ansiedade, uma inquietação, que não deixava ele ter paz. O meu coração está ferido e seco como a erva, pelo que até me esqueço de comer o meu pão. A Ana também ficou assim, não comia, não bebia e só chorava. É o que estava alimentando. Quando você se alimenta de incredulidade, você vai ficando nesse estado. Já os meus ossos se apegam à minha pele. Estava muito magro, em virtude do meu gemer doloroso. Sou semelhante ao pelicano no deserto. Sou como um mocho nas solidões e velo, e sou como o pardal solitário no telhado. Você vê que o salmista ele compara a situação dele ao pelicano no deserto. Coruja nas ruínas. Pardal solitário no telhado. O pelicano, ele compara algo que era contrário à natureza. Ele mesmo estava falando. Isso está acontecendo comigo, é contrário à natureza da fé. Não foi para isso que o Senhor me chamou. Porque imagina a tortura para um pelicano viver no deserto, sendo uma ave aquática que depende da pesca. Imagina, totalmente quando você pega um pelicano que depende... É uma ave aquática, depende da pesca, e coloca no deserto. Olha a tortura. Ele estava vivendo uma contradição. Ele cria em Deus, mas estava vivendo completamente diferente. Porque ele devia estar no lugar da vitória, porque ele não estava. E por que ele não estava? Porque ele estava olhando para as circunstâncias. Ele focou tanto nas circunstâncias, que ele era como, ele se comparou como um pelicano no deserto. E ele vai falando. Em Filipenses 3,13 diz assim, ó. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Ele se compara com uma coruja. Ele se compara como o pelicano. Você foi criado para viver uma vida abundante. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, não para viver no deserto. O pelicano não foi criado para viver no deserto, mas ele se sentia no deserto. Paulo disse, eu tenho uma atitude na minha vida. Isso é um comportamento, uma decisão, uma maneira de eu reagir aos problemas. Eu deixo
o que não é relevante, eu deixo para trás. Terminou, é passado. Eu deixo o passado e eu prossigo para o alvo. Eu não aceito ficar remoendo aquilo que me aconteceu, as perseguições, as injustiças. E o salmista se comparou com uma pessoa que não fazia isso. A coruja nas ruínas. E isso é comum. Olha, eu sou como uma coruja lá nas ruínas, que representa a lembrança das derrotas, dos fracassos do passado. E ele diz, eu não consigo esquecer. E aí, então, é como uma coruja nas ruínas. Eu sou como uma coruja nas ruínas. Eu acabo de tanto martelar, só passado, o que me fizeram, o que aconteceu. Esse tipo de gente vai se isolando e vai ficando cada vez mais frustrada. Então, ele foi se isolando, e se tornando uma pessoa cada vez mais frustrada. Ele mesmo sabia que não era assim. E aí o que acontece com essa pessoa? Ela esquece que tem muito pela frente com Deus, que ela pode viver muita coisa. Ao invés dela deixar de vez as amarguras, as amargas lembranças do passado, ela fica lá remoendo, igual coruja nas ruínas. Na verdade, igual coruja de igreja. Sabia que tem uma coruja que chama coruja de igreja, porque ela faz o ninho dela nas torres e ela, não importa se aquilo foi demolido, que aquilo foi, ela sempre volta lá. Ela sempre, ou coruja das torres. Ele comparou com ela, coruja das torres, coruja das igrejas. Não importa que foi destruído, volta lá. Volta, sempre no mesmo lugar. Mas que coisa, eu estou igual coruja de igreja, coruja de ruína. Eu volto sempre no mesmo lugar, ainda que esteja em ruínas. Eu não prossigo para o alvo. Eu estou sempre voltando lá. Tem gente que, se você conversar com ele, ele vai falar a mesma coisa e ele vai sempre apresentar um culpado. Ele tem sempre um nome, dois nomes. Ele tem alguns nomes que ele vai apresentar como os causadores dos problemas. Ele roda, ele volta lá. Coruja de igreja. O salmista se comparou com coruja de torre, coruja de ruína, coruja de igreja, seja lá o que você quiser dar que nome. É tudo a mesma coisa. Ele está dizendo, eu não vou para frente. Ele mesmo, eu não vou para frente. Eu volto sempre lá. Eu estou sempre voltando lá. Sempre. E então eu não fui, porque então tal pessoa é o meu marido, a minha mulher é a minha irmã, foi o meu pai, eu não vou, quer dizer, e o senhor está dizendo, não. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Avanço para as que estão adiante de mim, eu sigo em frente. Eu prossigo para o alvo. Chega, não tem um culpado, você é responsável. Vai. Mas ele estava vivendo desse jeito,
como pelicano no deserto, como coruja nas ruínas, como pássaro solitário, ou, em outra tradução, mocho, que é um outro tipo de coruja. A Bíblia diz assim, a Bíblia diz, o justo viverá da fé, e nós devemos dar um basta nisso, sabe, dizer, chega, eu não vou ser mais essa pessoa que se instala numa ruína mentalmente, emocionalmente, e não sai de lá. Paulo está dizendo, deixe o que se foi, deixem o passado. Mateus 6, os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. E ele se comparou com os mochos, que é um outro tipo de coruja. Essa coruja é aquela que possui olhos volumosos, grandes, e que tem bastante penas ao redor dos olhinhos. Olhos grandes, na verdade. E ele se comparou, que são aquelas pessoas, eu até estava fazendo isso aqui, e eu falei, que coisa, né? Tem pessoas, o salmista, ele deu a descrição certinha de como ele era, como ele estava e como muita gente está. Tem uma visão bem apurada, percebe as novas oportunidades, a pessoa vê, mas ela deixa passar. Lamentavelmente, simplesmente porque ela tem medo de fracassar, ela tem medo de arriscar, ela tem medo de perder. E o salmista disse, eu estou desse jeito. Eu sou como um pelicano no deserto, como uma coruja de igreja, eu sou como um mocho, eu tenho olhos enormes, eu tenho tudo para vencer, mas o espírito que eu estou alimentando, no que eu estou me focando, como está funcionando a minha cabeça, está me mantendo nesta vida. Eu não fui criado para viver no deserto, mas nas águas. Eu sou uma árvore plantada junto às águas. Eu não fui criado para ficar ali em ruínas, remoendo o passado, voltando sempre lá, para o mesmo lugar. Eu não posso receber tanto, Deus me dá visão. Eu vejo a oportunidade, mas eu me intimido. Eu fico com medo. Eu fico com medo. Medo de fracassar, medo de dar errado, medo. Mas se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se você tiver uma visão ruim, o teu modo de olhar vai atrasar a sua vida completamente. Muitas pessoas têm vivido assim e nunca avançam.
Porque esses sinais seguirão aos que crerem. Os sinais seguirão aos que crerem. O sobrenatural segue quem crê. Não quem não crê. E o que o Senhor quer? Que eu e você sejamos capazes de dar esse chega, esse basta, de levantar e decidir, não, eu vou crer na palavra e eu não vou mais viver nem um dia mais dessa maneira, dessa forma derrotada. Eu não aceito isso mais. Porque esses sinais seguirão aos que crerem. Se eu quiser viver o sobrenatural, eu vou ter que crer, eu preciso crer. A Bíblia fala de um homem chamado Jefité. Vou ler só esse versículo, diz assim: Jefité foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e príncipe sobre si. E Jefté falou todas as palavras perante o Senhor em Mispa. Quem foi Jefté? O pai dele teve um caso com uma prostituta e ele nasceu desse relacionamento. A Bíblia diz que ele era um guerreiro valente. Mas os irmãos chegaram para ele e disseram: ó, rapaz, você é filho de outra mulher, você é filho de prostituta. Você não vai herdar com a gente. Cai fora. E Jefté foi embora. Jefté temia Deus, cria em Deus. E Deus é um Deus de viradas. Quando você crê, quando você persevera, quando você foca a coisa certa, Ele pode trabalhar. E aí, um inimigo violento foi contra Israel. Não tinha um guerreiro capaz de liderar aquele povo para vencer aquela guerra. E eles foram obrigados a ir atrás, em Tobi, atrás de Jefté. E Jefté disse: mas vocês não me mandaram embora? Agora que vocês estão em dificuldade, vocês vêm me buscar? E aquele povo disse: nós precisamos de você, e se você voltar, porque só você pode enfrentar essa guerra. Se você voltar, nós vamos colocar você como cabeça e príncipe. Ou seja, você vai ser juiz e general, comandante. E Jefté virou uma das viradas mais incríveis da Bíblia. Porque o filho da prostituta, rejeitado pela família, por causa ainda de herança, porque os irmãos não vai pegar herança aqui. O sujeito voltou por cabeça, foi colocado por cabeça e como príncipe, como chefe comandante, a Bíblia diz, como juiz e capitão, o comandante do exército de Israel, e passou a ter poder sobre coisas muito grandes, que aquela herança se tornou nada. Ele nunca precisou daquela herança. Na verdade, ele teve poder sobre muito mais, as conquistas dele foram infinitamente maiores. E aquilo se tornou nada. Ele foi colocado não apenas acima dos irmãos, mas acima de todos. Ele era a autoridade máxima, ele foi colocado como a autoridade máxima da nação. O sujeito que foi escorraçado, o sujeito que foi
desprezado, foi rejeitado, ele foi honrado e viveu essa virada na vida dele. Então, isso tudo me encanta, porque a palavra de Deus, ela está cheia de viradas, de pessoas que deram a volta por cima, que viveram o sobrenatural, todos que depositaram a fé no Senhor, todos foram colocados num lugar de honra, num lugar poderoso, todos. Porque esses sinais seguirão os que crerem. Tem gente que está querendo viver coisas enormes, grandiosas, mas não crê. Não crê. Simplesmente crê mais nos problemas, naquilo que está vendo, absorve, né? Tudo, igual Ana, que era uma esponja, absorvia tudo que era ruim. E aí a vida não vai. Meus queridos, quando Isaac casou com a Rebeca, ele tinha 40 anos. Quando os gêmeos nasceram, Esaú e Jacó, ele tinha 60. E a Bíblia diz que a Rebeca era estéril. E você vê como são as coisas. A mãe dele foi estéril. E ele nasceu, ele era o fruto daquela promessa, daquele milagre. Ele era um milagre tão desejado. E ele se casa com uma mulher, e ela é estéril. E a Bíblia diz que ele orou e ela gerou. Dá a entender que Isaac demorou para reagir, apesar dele ser um homem de oração. Porque quando ele teve o primeiro encontro dele com a Rebeca, ele estava vindo da oração. Ele era um homem de oração. Mas tem coisa que, às vezes, você, apesar de você ser de oração, você fica lá aguardando, né? Mas a Bíblia diz que a hora que ele orou, ela engravidou. Você vê que quando a gente age a fé numa situação, ela muda. Se você deixa ela lá, a área que você deixa parada, e tem gente que eu já falei aqui diversas vezes que tem um tom de fé. Para umas coisas põe uma fé danada, para outras deixa de lado. Tem coisa que a pessoa, ela vai e ela luta, ela bota uma força. Tem coisas que ela deixa lá. Né? Ela não mexe, ela não ora, ela não bota a força que é necessário para vencer. E quando o Isaac orou por aquela situação, ele depositou a fé dele naquilo. Aquilo mudou. Completamente. Porque as coisas mudam. Por mais impossíveis que sejam. Lembra quando Deus falou com Abraão que ele ia gerar? Ele riu. Falou com a Sara depois. Falou com Abraão e Sara estava na tenda. Ela riu. Porque aquilo parecia impossível. Eles eram muito velhinhos. Mas, depois que o Senhor falou, no ano seguinte, da primavera, estava lá Sara, amamentando e dizendo, quem diria que Sara amamentaria filho? Quem diria que a Sara daria um filho para Abraão na velhice? Quem diria?
Por quê? Porque a fé, ela muda destinos. A fé transforma tudo. Como Jesus disse, que tudo é possível que crê, tudo é possível aquele que crê, e esses sinais seguirão aos que crerem. O que Jesus disse para o senhor, então? Estava no tanque, que se sentia uma vítima, um sujeito que se via como um incapaz de ir além. O senhor deu um grito com ele, de levante-se. Levante-se e ande. É o que a gente precisa fazer na vida. Nós precisamos nos levantar. Nós precisamos andar. Nós não podemos ficar lá igual coruja de igreja. No mesmo lugar, em ruínas. Nós não podemos ver as oportunidades e simplesmente não agarrá-las por medo. Nós não podemos ser como pelicano no deserto, sabendo que nós não fomos criados para vivermos no deserto, mas junto às águas. Porque o justo, ele vive plantado junto às águas. Ele frutifica. O justo, ele não foi chamado para viver uma vida derrotada, fracassada, mas para ser mais que vencedor. O lugar do justo é a vitória, é naquele lugar de vitória. Não é num lugar seco, mas junto às águas. Isso está escrito, Salmo 1, Jeremias 17, e por aí vai. E quando é seco, o Senhor arrebenta manancial. Como diz o Isaías 40, ele endireita o que está torto. Está torto, ele endireita. Está áspero, ele vai aplanar. É deserto, ele faz brotar nascente. Você vê que a Bíblia diz que está errado o negócio, ele conserta. Está torto, ele vai endireitar. Então, assim, o que eu estou lendo? O que eu estou aprendendo? Com o que eu vou ficar? Esses sinais seguirão aos que crerem. Se eu não creio, eu simplesmente vivo uma religião fria que me frustra. E fico lá. O salmista foi se entregando às circunstâncias. E é muito interessante como ele compara o estado dele. Olha como eu estou. 1 Samuel 1, 7, 8. Isso acontecia, fala comigo, ano após ano. Mais uma vez, ano após ano. De novo, isso acontecia. Ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Muito bem. Ana, a maioria deve conhecer a história da Ana. Eucana tinha Ana e Penina, 2 esposas. Penina gerava, Ana não gerava.
E Eucana, a Bíblia diz que amava mais a Ana. Então, ele oferecia porção dupla de sacrifício pela Ana. Todo ano, Eucana sacrificava dobrado pela Ana. E lutava por essa Ana. E a Penina se sentia incomodada, oprimia a Ana, mas você tem o que você tolera. Ana tinha o que ela tolerava, porque ela decidiu viver como uma vítima, como alguém que sempre estava em desvantagem, humilhada, seca, estéril, e por isso então eu sou infeliz, eu sou triste. Ela tinha um bom marido, ela tinha uma boa vida, mas ela não via. Ela só via o que ela não tinha, e ela era focada no negativo. Uma esponja, absorvia as pressões da Penina, as zombarias da Penina, o fato de ser estéril. Ela não via que Eucana sacrificava dobrado por ela, orava por ela, jejuava por ela, fazia tudo por ela, e clamava por ela, e sacrificava por ela. Ana, não tem mais valor que 10 filhos, Ana. Não tinha jeito, não tinha acordo com a Ana, ela só chorava. E todo ano a Bíblia está dizendo, isso acontecia, ano após ano. A Ana subia com Eucana para a casa do Senhor, para quê? Para chorar, não comer, lamentar, chorar, lamber feridas, se vitimizar. A Bíblia não fala que ela ia orar, que ela jejuava, que ela festejava, que ela oferecia sacrifício, que ela adorava, nada. Ela fazia a mesma coisa todo ano, ela só acompanhava para lamber feridas. E a vida da Ana era a mesma, porque ela tinha o mesmo comportamento. O que eu falo para você 1 milhão de vezes? Se nada mudar, nada mudará. Muda a fé, muda a visão, muda o espírito. Então, os resultados mudam. Se não muda a fé, se não muda a visão, se não muda o espírito, os resultados não mudam. Esses sinais seguirão aos que crerem. Não tem sobrenatural se não tem fé viva. Se eu não creio, o que vai me seguir? Nada de bom. Nada. Os sinais seguem, o sobrenatural, aqueles que realmente creem na palavra. Se eu não creio, não. Você vê que o senhor no tanque de Betesda, o senhor perguntou para ele, você quer ser curado? Quantas vezes o senhor está fazendo a mesma pergunta para tanta gente? E a pessoa está tão cega, você vê que o nível de cegueira é um trem absurdo. E está respondendo desse jeito para Deus. Eu sou sozinho, sou sozinha, ninguém me ajuda, estou velho demais, estou cansado, estou cansada, nada acontece. Responde igualzinho o senhor lá. E explica porque que ele ficou 38 anos no mesmo lugar. Queridos, às vezes a gente prega a mesma palavra. E é impressionante como aquilo não rompe. Aquela barreira que trava a vida da pessoa. Se terminar o culto, ela é capaz de procurar alguém e falar, então, o meu problema. Não estou dizendo que você não possa procurar, mas vem cá. Não estou dizendo isso.
que você não possa pedir ajuda antes que alguém vá para essa linha. Você é maduro, não precisa disso. Eu nem tinha que explicar uma coisa dessa. Mas melhor, sendo assim. Espera aí. O seu problema não é maior. Ele pode ser muito difícil. Mas você tem condições de vencê-lo. De romper com isso. De superar. Mas você precisa, fala comigo, acreditar. Que pode. Você precisa acreditar que isso não é tão grande como você acha e botou na cabeça que é. Você não me ouve falar 1 milhão de vezes? Tudo é pequeno para Deus, nada é grande demais para Deus, tudo é fácil para Deus, nada é difícil para Deus, nada é complicado demais. Tudo que eu tenho que fazer é crer. E tirar o meu foco disso. Não, problema, bispo. Não, o problema da minha vida é meu marido. Não é você. Não, bispo, o problema é minha mulher. Não, não é sua esposa, é você. Não, são meus pais. Não. Não é o que eu vivi. Não, é você. É a sua mentalidade. É a sua maneira de ver a vida. É o que você deixa entrar, é o que você alimenta, é para onde você vai, a coruja de igreja. Volta lá, de novo, meu Deus, no mesmo lugar, nas ruínas. Está sempre remoendo as mesmas coisas, é o mesmo assunto, é um vício. Tem jeito de você conversar com ele. É o mesmo assunto, é um vício. Ele vai reclamar de novo. Vou reclamar do mesmo problema, reclamar da mesma pessoa. O mesmo problema, a mesma pessoa, o mesmo problema, a mesma pessoa. O problema da minha vida é essa pessoa, e esse é o problema, essa é a pessoa que causa o problema, e ela causa o problema, e esse é o problema é esse, e a pessoa é essa, e você? Você não é protagonista da sua história, da sua vida? Você vai viver assim, como vítima. Vítima de alguém? Não, você não é vítima. Nem está em desvantagem, nem é coitado, nem coitada. Todos podem reagir, todos podem viver uma grande vida. Agora eu preciso crer. Esses sinais seguirão aos que crerem. Eu tenho que crer. Eu tenho que crer na palavra. Eu tenho que crer na mensagem. Ninguém vai resolver seu problema. Nem Deus vai resolver seu problema se você não crer. A solução da sua vida depende mais de você do que de Deus, porque depende da fé, depende do foco no lugar certo. Não acontece. Aí eu vou lá então na igreja, então, que eles prometeram. Cala. Domínio próprio é tudo nessa vida. Isso é piada. Fica assim. Existe um sistema. Creia, dê passos de fé e você vive. É isso. Do Senhor Jesus. Se alguém disser que você vai pular processo e vai chegar lá, ele mentiu para você. Que você não tem que se submeter a Deus inteiramente, ele mentiu para você.
que ele vai fazer uma oração para você, seus problemas vão acabar. É Tabajara. Você precisa crer, dar passos de fé. Assumir a posição de protagonista da sua vida. Enquanto Ana não assumiu essa posição, ela ficou à sombra, ela era a vítima de Penina, viveu à sombra de Eucana, se sentindo uma infeliz, derrotada, fracassada, vazia, incapaz de vencer por sua própria fé, incapaz de superar as pressões, as opressões, as zombarias de Penina. Ela viveu desse jeitinho. Isso acontecia ano após ano. Aí uma pessoa chega e fala, eu não sei por que a minha vida não muda. Eu não sei. Agora você imagina, se ela não sabe, eu vou saber. Se ela não sabe, como é que eu vou saber? Eu vou saber. Eu não sei. Por que a minha vida não muda? Eu faço tudo certinho. Ninguém faz tudo certo para começar. E a questão não é fazer tudo certo, porque nós erramos. É crer. É perseverar na fé, é crer. É crer. Crer. Eu preciso abandonar aquela mentalidade, sabe a mentalidade religiosa, emocional. A Ana era uma religiosa, emocional, uma coitadinha. O que Deus não faz por mim? Por que Ele deixa a Penina fazer isso comigo? Por que a minha vida é assim todo ano? Por que eu nasci assim, eu vivi assim? Era a hiena. Ana não podia chamar Ana. E olha que o nome de Ana, Ana quer dizer graça, favor. Nem com o nome desse a vida dela andava. Nem com esse nome. Graça, favor. Quando falava Ana, estava falando favor, venha cá. Graça, venha cá. Nem assim a vida dela andava. Por conta da cabeça dela, da mentalidade dela, da visão dela, da incredulidade dela, do vitimismo. A Ana não come. A maneira dela lidar com os problemas. Uma esponja que absorvia só a parte negativa, não via nada. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Ela tinha os piores. O pior olhar para a vida. Tudo era ruim. Tudo era ruim. Uma esponja absorvia tudo. Qualquer coisa. Um bicho de 7 cabeças. Não como. Por que você não come, Ana? Não come. Não come, Ana. E eu já teria dito para o Eucana, para de mandar ela comer, porque ela já está chamando atenção, meu filho. Para, eu já tinha dito para ele, vou te dar um conselho, você não está sendo sábio. Ignora. Para de mandar a Ana comer. Ana, por que você chora? Ana, pois Ana. Eucana, a Bíblia está dizendo que ele fazia isso. Ana, por que você não come? Ana, por que você chora? Ana. E a Ana, sou coitada, sou uma vítima. Deus me deixou. Eu tenho um útero seco. Eu sou uma seca, humilhada.
Olha o que a Penina faz comigo. A mesma atitude. Então tem gente que vive desse jeito, murmura, reclama, lamenta, fala do problema. Chega segunda-feira, ele já aprende, infelizmente, ele carrega o mesmo espírito. Ele cede para a depressão de segunda-feira. Está ouvindo o tempo todo, acorda, diga, Deus me ama, creia, recebeu a palavra, vamos, declara, prepara a sua mente. Não. Levanta, mau humor, age da mesma maneira, tem o mesmo comportamento, reclama, fala mal das coisas, alguns falam palavrões, briga ali em família, já começa assim. Isso quando as contendas não começam no final do domingo ainda. Imagina como já a pessoa entra na segunda-feira. E já olhando para tudo péssimo, tudo horrível. Aí a pessoa vem e diz, então, eu não sei, eu acho que é uma maldição na minha vida. Minha vida, assim, sabe? Uma vez uma mulher me vem, ela garantiu que é uma maldição. Aí ela decidiu trazer, eu estava na Celso, ela trouxe a árvore genealógica dela. Ela queria explicar para mim. Lá, então, aqui, ó, esse foi o meu tataravô, isso aqui foi tal, e ele foi isso, aconteceu isso e tal, e tal, tal. Eu falei, eles estão vivos? Não, naturalmente que não. Eu falei, quem está vivo aqui? Aí é o bispo. Eu falei, então, quem tem que tomar jeito é a senhora. Fica muito fácil a senhora ficar jogando para os mortos. Muito fácil. Não, bispo, mas é que os demônios, eu falei, demônios só entram onde há permissão. O que está acontecendo é que a senhora faz escolhas hereditárias. A senhora só está repetindo um padrão. Para de repetir o padrão. Siga o padrão da Bíblia e sua vida é transformada. Simples, minha senhora. Para. A senhora está viva. Siga este padrão. Esses já se foram. Agora, eu mantenho um padrão e eu vou colocar culpa nos meus antepassados. Sim, não tem demônios? Tem. Mas eles entram com permissão. Eu mantenho um padrão. E aí eu pergunto por quê? Eu mantenho um tipo de semente. Eu pergunto agora por que eu estou colhendo a mesma coisa. Todo ano eu vou para aquele campo e jogo semente de arroz. Aí eu viro e falo assim, por que será que eu só colho arroz? Por que será que ela só colhe arroz? Porque ela só planta arroz. Como é que ela vai colher outra coisa? Se é o que ela planta. Eu levanto na minha segunda-feira, chutando gato, papagaio, briguei com todo mundo, falei palavrões, xinguei, reclamei, não oro, não busco, não clamo, não creio na palavra. E a vida é uma droga, com certeza. Com certeza. São escolhas, queridos. Diga, livre arbítrio. Você tem, eu tenho. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, nem todas edificam. Escolhas. Eu escolho. Diga, eu escolho. A semente que eu vou lançar no solo da minha vida. Diga palavras. Atitudes, decisões, escolhas, são sementes. Entendeu? Então vamos lá, eu escolho o que eu vou pensar, os sentimentos que eu vou alimentar. Eu escolho o que eu vou falar. Eu escolho o que eu vou comer. Eu escolho para onde eu vou. Eu escolho. Se eu não estou gostando dos resultados, diga, só eu, somente eu posso mudar. Diga, minha vida é o resultado
das minhas escolhas. Se eu não mudar as escolhas, se eu não mudar a semente, o resultado não muda. Agora fala comigo, muda a fé, muda a visão, muda o espírito, e os resultados mudam. Você entende? É assim. A Ana viveu assim, ano após ano. Aquele senhor, aquele homem do tanque de Betesda, 38 anos. Quando Jesus perguntou, você quer ser curado? Eu não tenho ninguém. Ninguém que me ajude. Sempre tem alguém que passa na minha frente. Ou seja, eu sou uma vítima, estou em desvantagem, não tem como a minha vida mudar. Não ia mudar nunca, ia morrer lá. Terá morreu em Harã, porque ele parou no meio do caminho. Muitas pessoas morreram frustradas, e não porque elas não tiveram oportunidades. Mas, quando elas ouviram um chamado como Abraão ouviu, elas apresentaram, elas argumentaram, apresentaram alguma desculpa. Abraão viveu mais, aliás, ele realmente começou a viver depois dos 75. Que virada. Jefté. A Ana foi uma mulher que, com certeza, por muitos anos, ninguém tinha muito interesse em se relacionar com ela. Ela devia ser uma pessoa difícil, sem vida. Mas teve um ano que a Ana se levantou. Ela ouviu a voz de Deus. E pode ser esse ano, na sua vida. Naquele ano que ela se levantou, e ela foi, ela deixou, chega Penina, chega Eucana, chega. Não vou mais absorver o que a Penina faz, eu não sou mais, ela decidiu não viver mais de acordo com as circunstâncias, nem depender do Eucana. Ela entrou no templo, ela foi orar, ela não tinha nem força, ela só gemia. Claro que ela não tinha força, ela passou uma vida inteira só alimentando, se enchendo de lixo, um lixo emocional, pensamentos, sentimentos miseráveis. Não tinha força. Mas naquele dia ela pegou aquele ídolo, porque ela transformou aquele problema num ídolo. Porque por conta daquele problema, ela não adorava a Deus, ela não buscava a Deus, ela não priorizava a Deus. Ela era a pessoa mais infeliz por conta daquilo. E ela decidiu entregar aquilo para Deus. Ela disse, Senhor, o que eu mais quero na vida, o que tem me feito chorar a vida inteira, se o Senhor me der um filho, eu vou entregar para o Senhor de volta. É uma coisa assim que, para mim, ela partiu por tudo ou nada. Eu amo essas coisas. Ela saiu assim do nada e, pum, meu pai. Que virada. A mulher, que era uma fragilidade, uma coisa, de repente ela se levanta e mostra uma força. Olha o que a fé faz. Pois ela fez aquele compromisso com Deus. A Bíblia diz que o semblante dela mudou, já não era mais aquele semblante caído. No outro dia, ela adorou, coisa que ela não fazia. Foi para casa, Deus se lembrou dela, ela engravidou. Ano seguinte, ela estava com Samuel, porque eu pedi ao Senhor, Ele me deu. Ela estava com Samuel nos braços. Ou seja, ali, quando ela creu e ela agiu a fé, ela definiu a vida dela, mas para o resto da vida, ela curou o destino dela. Ela saiu daquele problema e nunca mais voltou para ele. E a partir dali, a Ana se tornou uma outra mulher. Porque quando você lê no capítulo 2, meu Deus, como a gente se edifica, não é a mesma pessoa que escreveu aquilo lá. Medita hoje no capítulo 2 de Ana. Você vai ver
Não tem como, não é a mesma pessoa. Mudou a visão, mudou o espírito. Era outra pessoa. Uma mulher forte, falando com uma inteligência, uma sabedoria. Sabe, uma mulher ousada, você vê bravura. E ela nos deu Samuel. Ana, assim, deixou um legado para os descendentes dela e para nós. Samuel deixou um legado para os descendentes dele e para nós. Todo dia nós nos edificamos com a história de Ana, com as histórias de Samuel, o que Samuel fez. E essa virada só aconteceu quando ela agiu a fé. Quando ela reagiu a tudo aquilo, quando ela parou de se colocar como uma vítima, uma coitada, quem está em desvantagem, não dá conta, não posso, sou incapaz, não consigo, não é para mim. Porque ela olhava, ela se via como uma incapaz, uma inútil. E aí ela olhava para a Penina, então a Penina era a causa do sofrimento dela. E aí eu não engravido, é a causa do meu sofrimento. E para Deus. Provavelmente a Ana é o tipo de gente que muitas vezes ficou com raiva de Deus. Por que Deus não abre a minha madre? Mas a melhor coisa que Deus fez foi deixar ela naquela situação. Porque imagina, a Ana precisava mudar. A Ana precisava enfrentar a vida de maneira corajosa, com a fé. A maneira como a Ana lidava com a vida era uma forma derrotada. Por isso que ela viveu derrotas, ano após ano. Mas quando a fé da Ana mudou, os resultados da Ana também mudaram. E Deus está falando isso aqui hoje conosco. Estes sinais seguirão aos que crerem. Se você crer, você vai viver essa virada na sua vida. Se você crer, você vê que no dia em que a Ana manifestou a fé, uma fé diferente, uma fé vitoriosa, a vida dela mudou. Mudou naquele dia, porque o semblante dela já mudou. No outro dia ela adorou o Senhor. Agora ela começou a servir a Deus. Ela não estava só acompanhando e praticando uma religião fria, vazia. Agora ela conheceu a Deus. E quando ela agiu a fé e ela falou com Deus, ela conheceu a Deus, ela começou a andar com Deus. Olha o tamanho da virada. Aí você lê o capítulo 2, você fala, meu Deus, eu amo o capítulo 2 de Ana. Eu leio aquilo ali para me vitaminar na vida, porque é incrível que aquela mulher, é a Ana mesmo que fez isso aqui? É a Ana. Não dá para acreditar que foi a mesma pessoa, mas claro, ela rompeu com aquele padrão. Ela rompeu com aquele vitimismo, aquela religiosidade, aquela fraqueza, aquela fé que não movia ela do lugar. E passou a viver uma fé viva. Porque a fé não é viva se não tiver sacrifício. Ela sacrificou. Eu vou dar o que eu mais quero. Ela quebrou aquele padrão. Ela rompeu com aquilo. E ela viveu um resultado estrondoso para sempre. Nunca mais voltou para aquele lugar. E nós somos edificadíssimos pela história dela. E Deus está falando isso aqui, ó. Está muito claro. Você não tem mais que ser um pelicano no deserto. Uma coruja de igreja nas ruínas. Você não tem que ser mais essa coruja de olhão grande, que vê as coisas, mas não consegue agarrar. Você pode ser um Jefité, que independente de onde você veio, ele foi gerado provavelmente, sei lá, se num prostíbulo, a mãe dele era uma prostituta, e trataram ele como nada, mas, ó, quando você confia em Deus, ó a virada,
Ele passou na frente de todo mundo. Os irmãos que rejeitaram, que tinham uma vida, né, provavelmente, aparentemente certa. Ele foi cabeça, esteve acima dos irmãos. Por quê? Porque Deus faz isso. Quando a gente crê a despeito de tudo. Quando simplesmente nós decidimos focar a coisa certa e crer. Não, eu não vou viver como um cego. Não, diabo, você não vai me enganar. Não, eu não vou viver da mesma maneira. Não, eu não vou ceder. Deixa entrar. Vamos quebrar esse padrão. Decida crer, reagir com a fé. Faça como Ana. Tem que romper com isso, tem que quebrar esse padrão derrotado. Jefité venceu ele e Deus. Ana venceu ela com Deus. Foi ela. O paralítico do tanque de Betesda, o Senhor disse, levanta e anda. A responsabilidade é sua. É pela sua fé. Porque na cabeça dele, eu não tenho ninguém me ajuda. E tem sempre alguém na minha frente. Não. Nós temos que ser como Abraão, 75 anos, sai. Para onde? Nem pergunta. Vai. E foi. Ele creu. Meu Deus, que coisa mais forte. Ele foi. Ele deixou o passado, ele rompeu. Ele tinha uma fé. O pai dele era fabricante de ídolos, minha gente. Ele tinha vindo da Babilônia, do centro da idolatria. Ele rompeu com tudo aquilo, ele rompeu com aquela fé, com aquele sistema, com aquele lugar, ele rompeu com tudo. O Abraão, para mim, é maravilhoso. Ele tinha de 75 anos. E ele foi capaz de desaprender e reaprender. Mudou a fé. Rompeu, quebrou padrões. E seguiu. E é o que o Senhor está dizendo aqui hoje. É pela fé. Estes sinais seguirão aos que crerem. Pega o seu propósito, vamos nos colocar de pé. Vamos lá. Eu quero que você já se levante em guerra. É para guerrear. Estou quebrando esse padrão, estou rompendo, fim, acabou, basta, chega, não quero mais, não vai ser assim mais. Eu entendi, entrou. Ninguém é culpado pela minha vida. Eu não vou passar a minha vida responsabilizando alguém. Ai, porque não me amaram bastante. Ai, porque não me deram atenção bastante. Ah, porque não se importaram comigo. Ah, porque isso e aquilo. Chega. Você é um adulto. Você tem um Deus, você tem um Pai Celestial. Recorra a Ele. Deixa o passado. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo. Eu tenho que ter um alvo. Meu alvo é Cristo. Vencer em Cristo. Em nome de Jesus. Esses sinais seguirão os que crerem. Não é? Esses sinais não seguem os que são perfeitos, os que merecem, porque ninguém merece. Esses sinais seguirão os que crerem. Então nós precisamos nos levantar. Levanta e anda, disse o Senhor. Esses sinais seguirão os que crerem. Eu preciso crer. Eu preciso depositar minha fé na palavra de Deus e reagir com a fé, porque eu e Deus podemos vencer isso e muito mais. Fala com o Senhor. É um espírito de guerra. Estou rompendo. Estou quebrando esse padrão.
Não vou mais. Muda a fé, muda a visão, muda o espírito, os resultados mudam. Não vou mais viver assim, não vou pensar mais assim, não vou mais ter esse tipo de reação. Chega, estou saindo disso. Eu tenho pensado assim e entendi que não, esse padrão de pensamento está me derrotando. Eu tenho alimentado esse tipo de sentimento. Não, esses sentimentos miseráveis estão afundando comigo. Não, eu tenho falado negativo. Essa forma de falar está roubando vitórias de mim, porque nas minhas palavras há poder. Não, eu estou no mesmo lugar. Não, guerra. Há momentos que nós precisamos nos levantar e guerrear. Eu não terei mais uma mente complicada, uma mente confusa. Eu não vou viver uma vida dominada pela incredulidade, pela dúvida, pelo negativismo. Eu não vou mais ser essa esponja que só absorve o lado negativo das coisas, que se envolve com as circunstâncias. Não, eu vou me jogar no Senhor agora, e eu vou mudar isso aqui, em nome de Jesus. Vamos, meu querido, vamos, em nome de Jesus, força, é guerra. Levanta, e anda, contigo, se levanta e vai, não pare. Tem que romper, tem que quebrar esse padrão. Contigo, se levanta e vai, em nome de Jesus. Eu não vou mais pensar assim, eu não vou mais alimentar esses sentimentos, eu não vou mais viver dessa maneira. Eu estou me levantando para vencer a partir de agora. Eu estou saindo deste lugar. E nunca mais desistas de lutar por coisas tão banais. E nunca mais despreze a tua cruz, mas prossiga sempre em frente, sempre olhando pra Jesus. Permita-se o inimigo roubar. É hora de guerrear, é como Ana, é a oração de Ana, é uma decisão. Nunca mais. A paisana, ela vivia no mesmo lugar. Aquela mulher frustrada e realizada, era por conta da fé dela. É hora de romper com essa fé. Olhando pra Jesus, levanta.
nunca mais. Despreze a tua cruz. É hora de guerrear. Você tem que guerrear contra essa fé, contra essa mentalidade, contra esse espírito, contra essa missão de vida. É hora de guerrear. Tem que se levantar e guerrear em nome de Jesus. E anda agora. Levanta. Levanta. E anda. E anda Agora. agora. E vai. Se Deus é contigo, se levanta e vai. Aleluia. Não temas o mundo. Se Deus é contigo, se levanta e vai. Não pare de lutar. Se Deus é contigo, Se levanta e vai. Não temas o inimigo. nome de Jesus. Te encoraja e vai. Esse vale nunca mais. Em nome de Jesus. Nunca mais. Nós damos uma ordem. Que essa vida infrutífera, essa vida seca, oprimida, pesada, estéril, nós repreendemos agora, em o nome do Senhor Jesus, essas travas, essa sequidão na vida dessa pessoa. Nós ordenamos agora que tudo que tem oprimido, dominado, controlado, travado a vida dela, saia em nome de Jesus. Essa fé negativa, essa incredulidade, essas dúvidas, esses medos, esse vitimismo, eu repreendo esses pensamentos contrários, sentimentos miseráveis, esse espírito religioso, essas forças demoníacas que tem travado a vida dela através de fortalezas da mente. Eu ordeno, saiam em nome de Jesus agora, que essas fortalezas caiam, sejam demolidas, esses sentimentos miseráveis saiam, tudo que trava essa vida, esse nervoso, essa ansiedade, essa inquietação, essa amargura, saiam em nome de Jesus agora. Esse espírito demoníaco que a mantém no passado, esse olhar negativo para a vida, vai saindo da vida dela agora em nome de Jesus. Esse sentimento de vítima que a mantém escravizada através desse sentimento demoníaco, saia da vida dela agora, em nome de Jesus. Senhor, liberta, vai libertando mentes, vai libertando corações. Eu repreendo todo domínio maligno, todo domínio demoníaco que tem estado, tem atuado na vida dela, através da mente, dos pensamentos e dos sentimentos. Eu ordeno, saiam agora todas as forças do mal, em nome de Jesus. Senhor, liberta, liberta, liberta dessa religiosidade, desse emocionalismo, desse vitimismo, dessa incredulidade, dessas dúvidas, desse negativismo maldito. Senhor, liberta essa pessoa dessa mentalidade que não assume responsabilidade, que não se posiciona e não se responsabiliza pelos seus resultados. Senhor, liberta. Eu peço uma libertação agora, e que essas barreiras demoníacas sejam arrancadas da vida dela. Tudo, meu Deus, que tem mantido ela no mesmo lugar, uma vida, oh meu Deus, por anos, que hoje ela seja livre, que ela veja. Tira as escamas dos olhos, tira o argueiro, tira, Senhor, essa surdez, esse agravo, tira essa dureza, tira, que esse orgulho caia, que essa cegueira caia, que ela veja, que ela entenda
Senhor, amplia a visão da revelação. Eu oro por revelação. Eu oro por uma mente revelada, uma visão revelada, o entendimento revelado. Dá ela revelação, Senhor. Dá ela entendimento da fé. Senhor, muda. Porque se a fé não muda, nada vai mudar. Ela precisa conhecer o Senhor. Ela precisa se relacionar com o Senhor. Ela precisa ter um encontro vivo com o Senhor. Ela precisa ter um encontro real com o Senhor. Ela precisa ter experiências profundas com o Senhor. Ela precisa nesse dia romper definitivamente com essa mentalidade, com essa visão, com esse comportamento. Ela precisa se livrar desses vícios emocionais, com esses vícios mentais, com esses vícios comportamentais. Que ela seja livre, Senhor. Liberta dos vícios. Liberta, Senhor. Faz uma grande obra aqui hoje. Senhor, vai restaurando a vida de cada pessoa. Restaura lares, restaura famílias, restaura o financeiro, a vida econômica, profissional, a vida sentimental. Senhor, restaura a fé, restaura a vida dela, restaura, cura as feridas, Senhor. Cura, meu Deus, que ela arranque essa raiz de amargura, esse espírito de rejeição, esse espírito de perseguição. Que ela se livre desse espírito de perseguição. Oh, meu Deus, desse espírito demoníaco que a faz sentir menos, rejeitada, pequena, fracassada, incapaz. Senhor, liberta aqui hoje desse complexo de inferioridade, de incapacidade, de rejeição. Liberta, Senhor, dessa necessidade de aprovação, dessa dependência da imagem. Liberta, Senhor, dessa ansiedade, desse vazio. Preenche, Senhor. Dá ela inteligência, dá ela sabedoria, dá ela uma visão, ó meu Deus, capaz de entender tudo que ela não tinha entendido até hoje. Senhor, ajuda ela a ver que o problema não está fora dela, está nela. São as escolhas dela, a mentalidade dela, a visão dela, a maneira como ela recebe as coisas, a maneira como ela olha para a vida, como ela olha para o mundo, como ela olha para ela mesma, como ela olha para as pessoas. Mostra, Senhor, eu te imploro, eu te peço, dá a ela a visão certa. Hoje, é hoje, Senhor. Ela tem que ver o que ela não viu por anos. Eu sinto pelo Espírito Santo de Deus. Você vai pedir isso para Deus. Você vai pedir com a força da sua vida. Mas você vai pedir com fé. Eu quero ver o que eu não vi por anos. Eu quero ver o que eu não vi por anos. Você vai pedir isso? Vamos, eu quero ver, Senhor. Eu quero ver o que eu não vi por anos. Eu estou te pedindo, peça para Ele. Tira as escamas dos meus olhos. Eu estou te pedindo agora. Eu quero ver. Eu estou como aquele cego. E eu quero falar igual o cego. Eu era cego, mas agora eu vejo. Porque eu sei que o erro não está no Senhor. Eu não quero viver mais um ano da minha vida terminar do mesmo jeito. Eu estou te pedindo, tira o agravo dos meus ouvidos. Eu quero ouvir, eu não quero mais ouvido seletivo. Eu não quero receber as coisas ao meu modo. Tira o argueiro dos meus olhos. Tira as vendas, Senhor. Tira as vendas. Tira, Senhor. Tira as vendas. Eu estou te pedindo. Eu quero passar a ver, a partir de hoje, o que eu não vi por anos, por anos. Eu quero ver, eu te peço, com a força da minha vida, o que eu não vi, o que eu não entendi, o que eu não compreendi, o que não entrou por anos. Eu quero
hoje, Senhor. Me ajuda. Fala com Ele. Eu sei que eu não sou uma vítima. Eu sei que eu não estou em desvantagem. Eu sei que eu tenho, talvez eu ainda me vejo assim, por conta da minha mentalidade, porque se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então eu quero uma mentalidade renovada, renova minha mente. Senhor, se o problema é o meu coração, eu estou te pedindo, troca meu coração. Troca o meu coração, Senhor. Senhor, troca o meu coração. Eu quero um coração novo. Eu faço uma oração ousada. Eu quero um coração novo. Eu quero uma mente renovada. E eu quero a visão do Espírito. Me dá a visão do Espírito, Senhor. Eu quero a visão do Espírito. Porque a Ana foi cega por anos. Mas quando ela decidiu ver, ela viu. Eu quero visão. Eu quero me ver. Eu quero ver a minha vida. Eu quero ver as coisas espirituais como eu nunca vi. Eu quero um entendimento que eu ainda não tinha. Mas a partir de hoje eu quero ter. Eu quero sair dessa reunião completamente renovada. Para viver num nível que eu ainda não conhecia. Eu quero viver longe desse padrão que tem me mantido no mesmo lugar. Porque eu sei que eu sou responsável. Ninguém tem que me dar alguma coisa. Com o Senhor, eu sou capaz de ir longe, onde eu nunca nem imaginei. Tudo que eu preciso é do Senhor. E eu sei que o Senhor me ama, o Senhor está comigo. Mas o Senhor responde fé. O Senhor responde fé. Então eu decido, Senhor, que eu vou fazer o que o Senhor falou. Olhai e vigiai. Eu vou vigiar minha mente, eu vou pensar no que eu estou pensando. Eu vou vigiar meus sentimentos, eu não vou alimentar sentimentos que me escravizam. Eu não vou mais olhar para a direção que me afunda. Eu decido crer na sua palavra. Crer. E eu sei que a fé sem obras é morta. Então, eu decido mostrar, provar a minha fé. Agindo a fé, dando passos de fé. Senhor, eu tomo a decisão que essa segunda-feira vai ser um divisor de águas na minha vida. O que não foi por anos, hoje acabou. Eu ponho um ponto final porque eu não quero assim mais. E eu sei que o Senhor tem para mim. Eu sei que se alguém pôde, eu também posso. Se alguém conseguiu, eu também consigo. Eu sei que é para mim também. E eu quero cooperar para que o Senhor possa fazer o sobrenatural. Porque o normal para mim tem que ser o sobrenatural. E eu não vou aceitar viver apenas o que o natural dá. Eu quero resultados sobrenaturais na minha vida. Eu quero resultados que eu ainda não tive. Porque está escrito, olhos não viram, ouvidos não ouviram, não desceu o coração. O que o Senhor tem preparado para todo aquele que crê. Oh, meu Pai. Eu creio. E eu concordo com todas as orações. Eu ligo aqui na terra a materialização de todos esses projetos. Eu desligo tudo que estava no caminho dela, aqui na terra, para que seja desligado no céu. E eu ligo aqui na terra as vitórias para que sejam ligadas no céu.
Eu concordo com as restaurações, com as restituições, com as reconstruções, com a renovação da vida dela. Eu concordo, Senhor, com esse novo tempo, essa visão sábia, ampliada, essa visão de fé, de uma fé viva. Estes sinais seguirão os que crerem. Estes sinais seguirão os que crerem. Isso tem que entrar, tomar conta de você. Eu nasci para o sobrenatural. E para eu desfrutar do sobrenatural, eu tenho que crer. Então, estes sinais seguirão os que crerem. Diga, eu creio, Senhor. E eu vou caminhar crendo. E eu vou tomar decisões de fé. Todas as decisões que eu tomar serão por fé. Fé. Isso. Eu quero que você fale para você mesmo, como uma decisão aqui. Vou sentir pela fé. Vou falar pela fé. Vou caminhar pela fé. Vou tomar decisões pela fé. Ter atitudes pela fé. Ser gentil pela fé. Sorrir pela fé. Perdoar pela fé. Dar passos ousados, sacrificiais, pela fé. Diga, eu vou me deitar pela fé, vou me levantar pela fé. Tudo que eu fizer vai ser pela fé. Porque a Bíblia diz que o que não é por fé é pecado. E até para comer tem que ter fé. Então tudo que eu fizer vai ser com base na sua palavra. Para te glorificar, com base na fé. Se está escrito, eu vou viver como está escrito. Vou fazer como está escrito. Se a Bíblia diz para eu não temer, não temerei pela fé. Para eu avançar, avançarei pela fé. Eu vou andar por fé. E os sinais seguirão aos que crerem. Diga, eu creio. E eu nasci para o sobrenatural. E eu vou viver uma vida sobrenatural durante toda a minha existência. Diga, eu creio nisso. Em nome de Jesus. E assim será. Jesus disse, seja feito conforme a sua fé. Então assim será. Amém. Amém, amém.